A violência no campo. A ditadura foi particularmente feroz contra os camponeses. Advogados que atuavam no campo também foram vítimas da barbárie do regime militar. O fato concreto é que os latifundiários, certo? Eles, com os seus capangas, aproveitaram o golpe militar para dar uma ajudinha. Então, nós não sabemos a quantidade de milhares de camponeses que foram assassinados dessa forma. Já levantamos o assassinato de mais de 1.400 camponeses, não é? Isso é importante que se diga. E ainda falta muito por se descobrir. A tortura no dia do golpe, 1º de abril de 1964, conta Gregório Bezerra, líder camponês. Então houve um caso escandaloso aqui bem perto, que foi o caso do ex-sargento do Exército, Gregório Bezerra, que era um militante comunista aqui que atuava na Zona da Mata, organizando sindicatos rurais, que na época era uma coisa altamente subversiva. Então o Gregório Bezerra foi preso, levado aqui para um quartel que fica próximo à Praça de Casa Forte, comandada por um maluco. Ele não só espancou barbaramente o Gregório Bezerra, como o amarrou de cueca em um jipe, e o arrastou pela Praça de Casa Forte, com um rebenque de cavalo, espancando, com o jipe bem devagarinho. E foi um espetáculo bárbaro. As crianças começaram a chorar e gritar e perguntei a um rapaz quem era aquele que estava amarrado. Me disseram que era o chefe do Partido Comunista, que ia ser enforcado ali na praça, e que o da frente era o Coronel Villoc. Uma coisa horrível que não gosto nem de lembrar. Eu decidi que ia fazer alguma coisa por ele. 2 ou 3 dias depois do que houve na praça, fui ao quartel conhecer o Gregório. E quando ele quis saber se eu o defenderia, expliquei que estava apenas começando, ao que ele me disse: minha filha, sou comunista e jamais negarei. Por isso não é difícil ser meu advogado, pois o que eu quero é apenas lealdade. Mércia Albuquerque, advogada de presos políticos. Eu convivi com Mércia pouco, porque ela é de uma geração anterior à minha. Mas eu quero dizer de que ela teve um papel importantíssimo. Quando faltaram muitos advogados que poderiam ter tido uma participação mais importante e mais corajosa, não tiveram, essa mulher ela foi uma pessoa brilhante, de muita coragem, e prestou um grande serviço. Eu vejo aquelas fotos do Gregório Bezerra, me impressiona muito, acho que ele mostra muita dignidade, né? A postura dele ali, foi um momento que eu falei, bom, é impossível que quem esteja certo seja quem está arrastando, né? E a dignidade dele me impressionou, eu decidi, eu tenho que virar comunista. Aí comecei a procurar contato com os comunistas. Os advogados trabalhistas também foram vítimas da violência da ditadura no campo. Entrevistamos muitas viúvas de advogados assassinados e chegamos até a um número comprovado de 50 advogados mortos no país. E muitos deles advogados da área trabalhista que defendia lá em ações trabalhistas de diversas empresas, principalmente na área rural do Nordeste e por aqui e tal. Na Bahia, o advogado de trabalhadores rurais Eugênio Lira é perseguido pela ditadura e pelo latifúndio. E Eugênio foi contratado para ir lá para Santa Maria da Vitória. E foi para lá e começou a fazer um trabalho efetivo de assessoria, de mobilização dos trabalhadores, né, de incentivar mesmo, né, a resistir, a lutar pela terra, né, a defender no judiciário essas pessoas. E isso incomodou bastante, né, a grilagem, ao latifúndio, a todos esses outros, ao processo que vinha sendo implantado lá na região. Eugênio é assassinado, quer dizer, foi assassinado um advogado que defendia trabalhadores rurais, que apoiava o movimento sindical de trabalhadores rurais,
e que vinha depor numa CPI da grilagem. Quer dizer, é uma ousadia extrema do latifúndio, uma ousadia extrema da pistolagem, saber que é possível. E com o envolvimento de delegado de polícia, de grandes fazendeiros, sabe? Era uma prova da ousadia, né? Da certeza da impunidade que cercava os crimes do latifúndio. Operação Condor. Nos anos 80, apareceu por aqui um cidadão chamado... Bom, o nome dele não importa, o ambiente está muito bom para lembrar o nome desse torturador chileno. Ele representava a Codelco, chilena aqui, que é a Companhia del Cobre, né, no Chile. E nós apuramos que esse cidadão estava envolvido num episódio gravíssimo, que era pegar presos, transportar para outros lugares no Chile e jogar do alto, na cordilheira, etc. Coisa que aconteceu no Brasil também. E nós descobrimos isso e fazer o que com essa notícia? Né? E a polícia de São Paulo prender, a gente não confiava na polícia aqui à época. Então nós bolamos com um grupo de jornalistas chefiados pelo Clóvis Rossi, né? Sempre as mesmas pessoas. Aí o Clóvis Rossi foi... E fomos, enquanto eles iam falar com o tal do coronel chileno, eu e o Luiz Eduardo fomos ao Sigmaringa, que à época era diretor do Departamento Federal de Justiça. E o coronel recebeu de braços abertos os jornalistas brasileiros, achando que eles iam falar sobre a alta do cobre, a importância da indústria da mineração chilena e tal. Então a fotografia da Folha de São Paulo é o momento em que o Clóvis Rossi fala para ele: não, nós viemos falar sobre o helicóptero da morte. Ele faz assim e sai a foto. E aí ele, enfim, nada a declarar, aquela história toda, e nós peticionamos ao Sigmaringa para prendê-lo. E aí havia uma história, ou deportá-lo, ou julgá-lo pela convenção, alguma convenção que pudesse, né? Eu tenho a impressão que o Brasil não era signatário da Convenção contra a Tortura ainda, que permite essas coisas, né? E, enfim, e aí o governo Pinochet tirou o torturador de lá e hoje ele já é condenado lá, acho que está até preso, se não morreu está preso. E eu não me esqueço com o doutor Belisário dos Santos Júnior e outros companheiros, em Chile, sob Pinochet, tivemos uma audiência com o ministro do Interior, em pleno Palácio de la Moneda, para pedir a ele que fossem respeitados aqueles companheiros nossos de direitos humanos que estavam sendo agredidos, presos e torturados. Foi um horror a audiência, mas lá fomos. Eu recebo uma ligação dizendo que num certo endereço da Rua Botafogo, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, havia um casal de uruguaios com 2 crianças que estavam desaparecidos. Fui recebido num apartamento por uma jovem morena, com os olhos nervosos, a porta entreaberta, tentando sinalizar com os olhos que havia algum problema no apartamento. Nesse momento, ela é retirada de cena, a porta se escancara e 2 pistolas são apontadas para a testa, minha e do Scalco. O Scalco, um homem forte, um negro corpulento, e comigo um homem de bigode, fez o sinal e me colocaram dentro do apartamento. Aí ele ficou desconcertado, eu senti que ele não sabia como proceder com aquela emergência, e esse rapaz de bigode sai da sala um certo momento, fica uns 10 minutos fora, certamente foi pedir informações aos seus superiores, aí volta o chefe, me pediu os documentos, eu me identifiquei, e ele já estava mais ameno, porque ele sentiu que a situação era complicada, e nos liberaram. Quando eu saí do apartamento, para mim era tudo grego ali, eu não conhecia ninguém. E eu perguntei para o Scalco se ele tinha... você reconheceu alguém, Scalco? Para minha sorte, o maior fotógrafo de futebol do Brasil foi colocado frente a frente com um ex-jogador de futebol, Didi Pedalada. Naquela função, apenas o inspetor do DOPS, Orandiro Portassi Lucas. A partir
da aposentadoria dele no futebol, ele foi para o DOPS levado pelo delegado Pedro Selig, que vem a ser o maior nome da repressão no Rio Grande do Sul. Nós voltamos para a sucursal. Naquele exato momento, diante da crise instaurada no apartamento, que era para ser uma operação encoberta, clandestina, por ser ilegal, eles levantaram a operação toda no apartamento e voltaram para o Uruguai com a Lilian, onde foram entregues para oficiais do Exército Uruguaio. Eu denunciei naquela tarde, era 20 de novembro de 1978, eu denunciei que um casal que morava na Avenida Botafogo foi sequestrado e que os possíveis autores do sequestro eram policiais do Departamento de Ordem Política e Social do Estado do Rio Grande do Sul. E através de 2 comunicados, um deles dizia que eles foram presos ali na Siliberte, Universindo Dias e os 2 filhos, em 2 automóveis por terem invadido clandestinamente o território uruguaio, portando armas e material sedicioso. E eu respondi para eles logo. Então, como o Universindo, a Lília não sabe guiar. E como o Universindo, concomitantemente, poderia guiar ao mesmo tempo 2 automóveis? Os militares uruguaios estão mentindo. A importância do caso de Porto Alegre é que todos os outros episódios, são centenas, talvez milhares, de vítimas da Condor em toda a região do Cone Sul, a gente só sabia das circunstâncias e dos detalhes após os mortos aparecerem no Rio da Prata ou descobrir alguma ossada entregue em algum lugar, alguma denúncia, mas depois do evento realizado. No caso de Porto Alegre, é a primeira e única vez em que a Operação Condor é pega em flagrante delito. Inês Etienne revela a Casa da Morte. A Inês Etienne, que escapou, depois de escapar, tinha uma bela memória, se lembrou do nome do caseiro, que era às vezes falado, o número do telefone, que falado ela ouviu de longe e gravou. Localizou a rua, foi lá, localizou tudo certinho. E aí fez uma visita, montou uma visita nossa, me convidou, por acaso, além de advogado de perseguidos políticos, eu era deputado federal, foi mais um deputado, outros advogados, a imprensa toda, da maior a menor. Quando chegamos lá, o senhor Mário Lodes não estava, tinha saído. Quando ele chegou e eu disse, o senhor conhece essa moça? Que era a Inês Etienne. Eu disse, não sei quem é. Sabe sim, o senhor sabe quem é. Olha bem, ela vai lhe dizer. Aí ela falou detalhes. Tá, claro, ele reconheceu e viu. Não tem nada com isso, eu não sei nada com isso e tal. Começou a não querer falar mais nada. E aí foi quando houve os registros todos, as falas possíveis e pesquisas que houve pela imprensa por mim. Deitada e com os olhos vendados, fui conduzida para uma casa que, com o decorrer do tempo, descobri situar-se em Petrópolis. Chegando ao local, uma casa de fino acabamento, fui colocada numa cama de campanha, cuja roupa estava marcada com as iniciais CIE, Centro de Informação do Exército. Fui várias vezes espancada e levava choques elétricos na cabeça, nos pés, nas mãos e nos seios. Nesta época, Dr. Roberto me disse que eles não queriam mais informação alguma. Estavam praticando o mais puro sadismo, pois eu já fora condenada à morte. Pedi-lhes que me entregassem à justiça militar, que eu responderia pelos meus atos. Negaram-me com um argumento de que sabia demais, e em tom de desprezo disseram que o Superior Tribunal Militar é brando no julgamento de casos como o meu. Relato de Inês Etienne. Davi Capistrano foi deputado, foi líder político da esquerda, foi dirigente do Partido Comunista. E ficamos todos desejando que, se ele fosse um dia sequestrado, fosse pelo menos, ao menos, oficializassem a prisão dele para a gente poder atuar. Quando apanhado na fronteira, foi passando por todos os sofrimentos do caminho, lá do Rio Grande do Sul, até ser trazido a uma das inúmeras casas da morte que estavam instaladas. Então, eles fizeram pior do que
haviam feito com Tiradentes. Não só o mataram na tortura, como depois o esquartejaram, e depois de esquartejados, retalharam partes desses quartos, penduraram em ganchos tipo açougue e penduraram no varal para aterrorizar todos os que estavam ou que seriam levados para a Casa da Morte de Petrópolis, ali no Caxambu. Isso aconteceu em março de 74. Nós ficamos sabendo logo em seguida, porque havia um encontro marcado com ele. Ele deveria estar em São Paulo. E os familiares do José Romano disseram que ele não voltou, e aí nós tínhamos certeza que ele tinha sido preso, né? Até porque, embora a gente tenha feito muito contato com autoridades, com polícia, procurado muito, minha mãe pessoalmente foi assim, bateu o Brasil inteiro à procura dele, fez muita denúncia e tudo mais, mas nós tínhamos quase certeza de que ele não estaria vivo. Os militares sempre tiveram muita gana em todo esse povo que foi de 35, esses ex-militares comunistas. Ele desapareceu em 74 e em 1978 eles absolveram, todo o comitê central foi absolvido quando já tinham desaparecido 10 dessas pessoas. Foram absolvidos pela Justiça Militar. PCB teve 10 dirigentes do Comitê Central desaparecidos pela ditadura, e nenhum deles, até hoje, houve nenhum reconhecimento do ponto de vista formal da Justiça.